Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do programa Economia Dia a Dia, que é uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo e conta com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Conheça agora a nossa convidada muito especial de hoje. Suly de Moura, é um prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigada, o prazer é todo meu. Suly, você tem uma experiência aí representativa na área de educação. E essa área é muito cara aqui para nós, os sindicatos economistas, que estamos sempre tentando aí verificar as tendências, os panoramas, para que eles possam nortear aí a nossa sociedade. E eu pergunto exatamente, primeiramente para você, qual é o panorama que você pode nos dar do ensino superior no Brasil? Olha, Fábio, boa noite a todos os nossos ouvintes. Antes de começar a falar sobre o ensino superior, eu vou dar um rápido panorama do ensino médio e básico brasileiro. Que é os que levam os alunos para o ensino superior. Exatamente, perfeito. Fábio. Assim, a cada 10 anos, o governo faz um plano de educação, né, que se chama Plano Nacional de Educação. Esse plano tem força de lei e ele traça metas a serem cumpridas neste período. Nos últimos 10 anos, esse plano teve nenhuma meta cumprida. Meu Deus. Alfabetização, os jovens no ensino médio e ensino básico. Depois nós ficamos sem o plano durante os anos de 2011 a 2013 por vários problemas políticos. Em meados de 2014, o governo, no governo Dilma, fez o novo Plano Nacional de Educação, que prevê 20 metas para serem cumpridas. Sendo que a cada 2 anos, essas metas precisam ter uma avaliação para saber a quantas anda. Bom, em resumo, para depois falarmos um pouco mais sobre o ensino superior, não cumprimos as metas. A gente tem hoje 450 mil crianças de 4 a 5 anos fora da escola, o objetivo era ter todas as crianças na escola, 900 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola, o objetivo era tê-los todos na escola. E um problema que particularmente eu acho gravíssimo, nós temos hoje 13 milhões de analfabetos. 13 milhões de analfabetos é a população da Bolívia. Inclusive 13 é um número cabalístico, nós temos 13 milhões de desempregados, 13 milhões de analfabetos. É lógico que esses analfabetos estão acima de 40 anos. Hoje em dia é mais difícil a gente encontrar analfabeto jovem, mas de qualquer forma, para um país ser considerado desenvolvido, não dá para ter 13 milhões de analfabetos. Além da quantidade, nós temos o problema da qualidade. Além de não termos cumprido as metas numéricas, as metas de qualidade também não. Os jovens saem, a Unesco faz um teste, uma avaliação, os nossos jovens hoje saem com 40%, 60% da média que deveria sair com 100% da leitura, na matemática, nas ciências, enquanto os jovens europeus, por exemplo, no ensino das ciências, os japoneses saem com 100% de conhecimento do conteúdo, os nossos saem com 50%. Então, é bastante triste a situação brasileira, apesar que o governo tem trabalhado muito com relação a isso, mas é difícil. Hoje, por exemplo, 75% dos jovens estão em escola pública. É lógico que esses números que eu citei englobam escolas particulares e escolas públicas. O exame é feito
para os jovens dessas escolas. Mas de qualquer forma, e tem escolas públicas excelentes, mas de qualquer forma a situação é bastante triste, eu diria. E a questão do ensino superior, que aí tem essa dificuldade aumentada porque você falou da qualidade do ensino básico e do médio, esses alunos precisam muitas vezes recuperar algum tempo perdido no ensino superior. Como é que fica isso e o panorama geral? Olha, Fábio, é também triste, né? Também triste porque, como eu falei, 75% dos jovens estudam em escola pública. No ensino superior é exatamente o oposto. 75% dos jovens estão na escola particular. Que aí tem um funil. Tem um funil. E aí a dificuldade é grande, porque esse jovem que não pagava para estudar, passa a pagar. Né? Lógico que a gente tem as universidades públicas, inclusive hoje saiu uma matéria bastante interessante nos jornais que o governo cortou a verba das faculdades federais. Então a gente tem esse problema também. O público das federais mudou bastante com a lei das cotas de 2012 para cá. Antes era um público mais elitizado, Sim. ou seja, que tinha investido em educação complementar. Hoje já é possível acesso de pessoas de mais escola pública, advindos de escola pública. Sim, né? A grande maioria hoje, 42% das federais vem da escola pública, 42% dos jovens da escola federal vem da escola. No ensino superior a gente tem os seguintes números, nós temos 2.100 faculdades particulares e 298 públicas, então a grande maioria estão nessas faculdades. Só para explicar um pouquinho a diferença de uma universidade para uma faculdade, para o nosso público, né? Uma universidade, ela obrigatoriamente tem que ter professores tempo integral e ofertar mestrado e doutorado. As faculdades não têm essa necessidade, não há necessidade de ter professor tempo integral, não há necessidade de ter mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado significa a pesquisa acadêmica. Então, as faculdades, não tendo isso, elas economizam, né? Elas não têm esse gasto. Mas é lógico que todas as faculdades gostariam de ser universidades. Por quê? Porque a universidade, ela tem autonomia. Ela pode lançar um curso de um dia para o outro, de um semestre para o outro. Uma faculdade não. Uma faculdade depende de convocar uma equipe do MEC, para o MEC vir, analisar o projeto pedagógico do curso e poder lançar o curso. Então, de qualquer forma, essa é a diferença. Então, tem um caso emblemático de uma instituição que gostaria de lançar um curso de engenharia, quando engenharia era o boom. Demorou 5 anos para o MEC visitar, quando ela foi lançar já não tinha mais aluno, porque engenharia não tinha demanda. Então, essa é a diferença. Agora, de qualquer forma, eu trouxe até para os nossos telespectadores saberem o ranking dos cursos mais procurados. Nas escolas particulares, a gente tem Direito, Administração, Pedagogia, Engenharia Civil e Ciências Contábeis como os cursos mais procurados. Nas escolas públicas, a gente já tem, por exemplo, na USP, Medicina é o curso mais procurado. Né? Até porque nas escolas particulares é um curso bastante caro, né? Nossa, o curso hoje de Medicina, na média, está cerca de 8 ou 9 mil reais. Então precisa... Sorte que a gente tem hoje, eu posso falar daqui a pouco o FIES e o ProUni. Vamos falar desses instrumentos de acesso. Exatamente. E como é que estão atualmente, porque... a gente sabe que existe, sabe que teve, mas não sabe a evolução. Isso. Então, a gente tem hoje, até trouxe para contar para vocês, a nova modalidade do antigo crédito educativo, que é o FIES. Né? O FIES é um financiamento onde o aluno solicita assim que ele precisar, pode ser a qualquer momento do curso, primeiro ano, segundo ano, e ele só vai pagar no final. Depois de formado. Depois de formado. Até 2, 3 anos atrás, ele poderia pagar 3 anos após formado. Agora não. Agora ele precisa pagar assim que ele se forma. Então, o que tem ocorrido? A inadimplência é alta. Porque o jovem se forma... Não consegue colocação profissional. Não consegue colocação profissional. Ele faz um curso financiado pelo governo e não consegue colocação profissional. Então, o índice de inadimplência do financiamento é alto, bastante alto. E as instituições recebem do governo na hora, né? Existe o repasse, porque o aluno tira o financiamento, vai pagar depois de 4, 5, 6 anos, mas a instituição
de ensino já recebeu. O governo comprou Exatamente. aquelas vagas. Exatamente. Mas mesmo assim, ele mudou. Esse ano, a necessidade de colocar o jovem no ensino superior é tão grande que ele, esse ano, colocou 100 mil vagas sem cobrança de taxa. Para que ele consiga... É lógico que Ou seja, o aluno... O aluno pagava o principal, não pagava juros, é isso? O aluno paga uma taxa muito pequena a cada 3 meses, que é a taxa de administração. Quando ele se forma, ele precisa começar a pagar o financiamento. Até alguns anos atrás, ele tinha 3 anos de carência para começar a pagar. Hoje não. A partir de hoje, não. E se ele começa a trabalhar, o sistema já está interligado, já é debitado do salário dele, ou se ele tem uma microempresa também, Agora, se ele não consegue trabalhar, ele tem que pagar uma taxa mínima. Mas essa taxa mínima, quando ele não consegue trabalhar, não está sendo paga. Né? Então, a situação... E aí o que era a solução já virou um outro problema. Já virou um outro problema, tá? Então, hoje a gente tem 100 mil vagas sem cobrança de taxa, mas para renda familiar de até 3 salários mínimos. Tudo isso é FIES? Tudo isso é FIES. Tem algum outro instrumento? Aí, a gente tem o ProUni. O ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que o aluno não paga. E aí foi que o governo conseguiu colocar uma grande parcela da população menos privilegiada nas instituições, né? O ProUni precisa ter, o aluno precisa ser um bom aluno. Primeiro precisa ter estudado em escola pública. Perfeito. Condição sine qua non. Sine qua non. 450 pontos de Enem, obrigatório fazer o Enem. O Enem tem uma força muito grande hoje. Ter estudado em escola pública e renda familiar de um salário mínimo e meio para ter bolsa de 100% e 3 salários para ter bolsa de 50%. E com isso, ele conseguiu melhorar a quantidade de alunos no ensino superior. Mas mesmo assim, nós ainda temos 17% dos jovens brasileiros na faculdade. A meta do governo para 2024 é de 34%, ou seja, nós temos 50% dos jovens hoje no ensino superior. Quando o governo gostaria de ter, precisaria ter, para a gente melhorar, né? A gente sabe o poder da educação, a importância da educação, precisaria ter 50%. Né? Precisaria ter 50% a mais, precisaria ter 34%, a gente tem 17% do jovem hoje. Mas para um país com 13 milhões de analfabetos, a gente tem uma situação bastante triste, né, Fábio? Eu, particularmente, como educadora, fico bastante chateada de ver esses números. É bem difícil. Além disso, a gente tem hoje as cotas, né? Em 2012, o governo criou o programa de cotas, que coloca nas universidades federais, ela abre 50%, só para as federais, né? A USP começou com cotas esse ano, mas para as federais, 50% das vagas é destinados para pretos, pardos, indígenas e portadores de deficiência. As cotas, só uma curiosidade, as cotas são, afinal, obrigatórias ou são optativas pela instituição de ensino? Para as federais são obrigatórias. Porque o governo assim determinou, é lei. E cabe aos estados irem decidindo isso. E a USP foi bem depois que... A USP esse ano colocou 37% das vagas para os alunos de escola pública e 13% para pretos, pardos e indígenas, este ano. Ela tem uma meta, ela tem um planejamento nos próximos 5 anos de aumentar e chegar como as federais de 50%. Como está hoje a percepção dos gestores em relação às cotas? Porque muito se dizia, o ensino vai ficar precarizado, vai ser mais difícil... Isso é mito, bobagem? É um estudo, foi feito um estudo em 2 universidades, uma no Santa Catarina e a outra no Espírito Santo. E foi verificado que o nível de notas dos alunos cotistas e dos alunos não cotistas... Equivaliam. Muitas vezes, em algumas disciplinas... Até melhor para os cotistas. Porque tem um histórico de não ter essa chance e aproveita mais. Ele vai à luta, o aluno vai à luta. Então, isso é uma coisa boa, quer dizer, tinha, como você falou, esse mito, né? Um preconceito. Não se sabia o que ia dar e já se previa, sempre desfavorecendo aquele que já era desfavorecido, né? Exatamente. Em vez de falar, vamos dar uma chance e ver o que acontece? Exatamente. E isso foi muito bacana, né? Eu acho que isso mostrou que os cotistas têm essa força, esse foco, essa energia, foram à luta e tem notas. A pesquisa foi feita só nessas 2 universidades, né? Públicas, as 2 federais, Santa Catarina e Espírito Santo. Mas, de qualquer forma, é uma coisa muito positiva, né? Universo, né? Exatamente. Professora, mas outra questão contigo é essa. Tem todo esse funil, essa dificuldade de acesso ao ensino superior, se eu acesso eu ainda tenho que pagar, se eu entro num financiamento, pode ser que eu não consiga pagar lá na frente, tudo bem. Mas esses que acessam, o ensino superior do Brasil forma bem?
Olha, é delicada a situação. A gente tem 2 momentos. A gente tem a qualidade, né, a qualidade desse aluno. Primeiro, a gente tem uma evasão muito grande, né, Fábio? Só para dar um parâmetro para vocês, cerca de 50% dos jovens só se formam. Meu Deus, metade. Metade dos jovens se formam. A nossa evasão, além da gente ter esse problema de menos alunos, só metade dos alunos se formam. Então, a evasão é grande por problemas que a gente conhece, né? Muitas vezes, grande parte dos alunos, e essa experiência eu tenho, não tem condições de pagar nas universidades particulares. Escolheu o curso errado. Não teve o preparo antes de ter uma orientação profissional. E você sabe, contar para você, eu tive na Suíça, e o que acontece lá? Lá o jovem não entra no ensino superior se ele não fizer um estágio antes da profissão que ele quer. Então, se ele quer ser um engenheiro eletrônico, ele vai ficar ao lado de um engenheiro eletrônico durante 1 ano, acompanhando par e passo para saber se é aquilo que ele quer. Se ele quer ser professor, ele vai ficar 1 ano dentro de uma sala de aula junto com uma professora para ver se é aquilo que ele quer. Depois ele entra. Então, o que acontece? Não existe evasão, porque ele, não é isso que eu quero, vai ficar mais um tempo junto com outro profissional. Aqui não, aqui ele entra, muitas vezes até porque conseguiu o ProUni ou porque acha que gosta daquilo. Eu já peguei em universidades que eu trabalhei, alunos formados em veterinária que foram fazer jornalismo, ou alunos formados em engenharia que foram fazer relações públicas. Né? Então, isso acontece, acho que o mercado globalizado hoje até prevê essa mudança. Eu sou uma pessoa que passei por essa mudança, mas de qualquer forma, essa evasão do aluno não gostou, como você falou, é muito comum, ou o aluno não tem dinheiro, ou o aluno não consegue acompanhar, ou tem problema com algum professor. Então, a evasão hoje é de 50% no ensino superior. Agora, o ensino à distância tem crescido bastante. Ótimo. Eu acho importante contar para vocês o seguinte: a Univesp, que é aquela universidade virtual do governo do Estado de São Paulo, aliás, o governo do Estado de São Paulo é o estado que mais tem universidade estadual, né? A Unesp, a USP e a Univesp agora. Tem 50 mil alunos e eles são agora de 2012. A universidade foi lançada em 2012. Eles têm 50 mil alunos. Crescimento vertiginoso. A USP, que é a nossa faculdade orgulho do Brasil, né? Tem 55 mil alunos. E a USP é do começo do século passado. Né? O curso de Direito tem quase 140 anos. Depois os outros cursos têm cerca de 90 anos. Mas, de qualquer forma, a gente tem hoje no ensino, numa faculdade virtual que começou recentemente, quase o mesmo número de alunos da universidade presencial que a USP tem. Súlia, a gente vai fazer um rápido intervalo só para a gente divulgar a nossa agenda, porque você tem informações muito atualizadas, precisas, e esse raio-x do ensino superior da educação brasileira não pode parar. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta ao programa Economia Dia a Dia e hoje conversando sobre educação, olha, com dados atualizados, precisos e com a experiência da Súlia de Moura, que é especialista em educação, mestre em educação. Ela, sobrar um tempinho, que a pauta tá boa aqui, eu quero que ela fale da trajetória dela, porque é uma trajetória bastante singular, bem interessante, como é que ela chegou no ensino superior. Mas calma, vamos terminar aqui a nossa pauta de educação. Você falava do EAD, né? O EAD é algo que veio para ficar, para se estabelecer?
ou não? Porque muita gente fala, poxa, mas esse ensino à distância, inventaram o semipresencial, tem até na lei regulação de que é preciso ter, mesmo num curso EAD, uma porcentagem de aulas presenciais, de conteúdo. O EAD é uma realidade que veio para ficar? É uma realidade que veio para ficar. É uma realidade, eu falei agora da Univesp. O que acontece? 62% dos jovens que fazem faculdade, dos universitários, estudam à noite. Então, diferentemente de outros países, né, que na maioria dos outros países nem existe curso universitário à noite. Na Austrália, por exemplo, não tem curso universitário noturno. O aluno que estuda, não trabalha. Aqui, infelizmente, a gente... E precisa, né? Lógico. O aluno precisa trabalhar... É a nossa realidade, É a nossa né? realidade. Tem como fugir dela, não, né? O aluno precisa trabalhar para poder pagar a faculdade. Tá. Esses 62% dos alunos que estudam à noite têm a facilidade de poder cursar dentro da sua casa. Ele vai uma vez por mês ou uma vez a cada bimestre ao polo para fazer a prova. Então, com esse trânsito que a gente tem em São Paulo e nas grandes capitais, não vamos falar só de São Paulo, o ensino superior à distância cresceu 7,2%, enquanto o presencial teve um crescimento de 3%, que é um crescimento pequeno diante da meta que o governo tinha para atingir. Então, veio para ficar. Agora, o que precisa acontecer é tomar cuidado com a qualidade, porque a gente tem grandes grupos, a gente tem cursos hoje de R$50, né? É difícil. É melhor a gente pensar quem está em São Paulo, que pode fazer a Univesp, são os professores da USP, né? Que tem polos em todas as cidades do interior de São Paulo, que é gratuito, né? Com uma super qualidade. Mas veio para ficar assim, isso é uma realidade no mundo inteiro e a gente precisa se preparar para isso, porque o jovem hoje é digital, né? O EAD pode, se não acabar totalmente, mas melhorar muito esse funil? Com certeza. Já melhorou. Já melhorou muito o funil. Porque ele pode fazer o curso, se não gratuito, com uma mensalidade muito mais barata, conseguindo trabalhar, conseguindo cuidar da família. Hoje, quantas pessoas... A idade média do aluno do EAD é de 32 anos. Então, é aquele aluno que não pôde fazer o curso universitário quando era jovem e agora ele faz um curso à distância. Então, isso é uma coisa muito boa. A gente consegue melhorar os índices, consegue melhorar o nível educacional do Brasil. Veio para ficar assim, Fábio. Silvia, agora você falou de mais de 2.000 instituições de ensino, né? Isso. O MEC consegue fiscalizar todas e arrancar delas que de fato tenham qualidade? Como é que resolve esse desafio? É um desafio, Fábio. É um grande desafio. O MEC não tem profissionais dentro do MEC para fazer isso. Como funciona? Ele prepara professores do Brasil inteiro, professores doutores, na sua grande maioria, treina esses professores e esses professores fazem a avaliação dos cursos. Então, as instituições são avaliadas em loco por esses avaliadores e os cursos são avaliados primeiramente pelo ENAD. O ENAD é aquele Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que a cada 3 anos um curso é escolhido, uma série de cursos é escolhida e os alunos fazem o ENAD. Quando o ENAD dá um resultado ruim, um grupo de avaliadores vai verificar o curso em loco. Agora, isso é bastante relativo, porque o aluno pode boicotar o ENAD, por exemplo, não vai fazer o ENAD, o curso é bom, mas ele já... O aluno que não faz o ENAD não acontece nada? Não acontece nada. Aí é... Quer dizer, ele tem que provar porque ele não fez, ele não cola grau, ele tem que ficar na escola, esperar o próximo ENAD, ele não tem a colação de grau. Mas, de qualquer forma, não é uma avaliação... Agora, os rankings, existem dezenas de rankings nacionais e dezenas de rankings internacionais, né? Os rankings internacionais, que avaliam as melhores faculdades, e as nossas melhores faculdades, a gente já sabe que é Unicamp, USP, geralmente as universidades públicas, às vezes até Mackenzie, a gente tem com rankings internacionais. Elas avaliam produção acadêmica, que é o que dá para você avaliar, porque qualidade, eu avalio a qualidade pelo profissional que entra no mercado de trabalho. Então, você tem um aluno, por exemplo, acho que eu posso falar nome de faculdade? Por favor. Um aluno da Fundação Getúlio Vargas, claro. Um aluno de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ele tem emprego garantido. Né? Ele sai da melhor faculdade, vai para o mercado de trabalho, ele tem emprego garantido. Agora, é difícil avaliar a qualidade, o MEC avalia, tenta avaliar, faz um
um trabalho possível, mas é bastante burocrático e falho, eu diria. Tá. Os exames de suficiência, que aí algumas categorias, por meio dos seus instrumentos regulatórios, seus conselhos fazem, isso ajuda também? Ajuda muito, muito. Medicina, principalmente, né? Que eles são obrigados a fazer a prova do CRM agora. Direito, que eles são obrigados a fazer a OAB, né? Não existe advogado sem OAB. Isso ajuda muito e existe uma tendência de cada vez mais aumentar os conselhos regionais, fazendo provas específicas para as profissões. Súlia, agora o que a gente tem também notado é o surgimento de grandes conglomerados que vão econômicos poderosíssimos e vão comprando faculdades, né, vão comprando universidades, instituições de ensino superior, e a gente nota, queria que você me dissesse se por acaso a visão está errada, uma concentração do mercado. Isso tem acontecido e o que acarreta? Olha, isso tem acontecido. Na minha época, Fábio, eu posso falar porque eu estudei, acabei a faculdade há muitos anos atrás, né, muitas décadas atrás, a gente tinha poucas universidades, a gente era obrigado a escolher a USP, né, e algumas outras faculdades. Hoje em dia a gente tem centenas de faculdades, né? Às vezes com nome diferente e com o mesmo grupo controlador. Mesmo grupo, Olha, saiu uma matéria semana passada na Folha de São Paulo, de grandes grupos e inclusive de lucro líquido dos grupos. Qual é o maior aí? Tá na Folha, né? É dado público, É dado público, então, saiu na Folha de São Paulo do dia 11 de junho, tá? Perfeito. Agora deste Não foi mês. Nem no caderno de educação, vi que já foi no mercado. Foi no mercado, exatamente. Que o mote aí da editoria é o dinheiro. É o dinheiro. Para os nossos amigos economistas ficarem sabendo, a Croton, que é um grupo que começou em 1966, com professores de um curso pré-vestibular de Belo Horizonte, começou com 35 alunos em 1966. Eles têm hoje 850 mil alunos, esse número até já aumentou. Já dizem que eles têm 1 milhão, porque saiu uma propaganda na Veja dessa semana deles com 1 milhão de alunos. Eu não sei se aqui é verdade, mas de qualquer forma, o lucro líquido deles é de 5 bilhões e 380. A sua trajetória também é muito significativa, que a gente tem que tratar oportunamente, mas antes, além do super serviço que a gente prestou aqui, como é que o jovem lá na ponta, ou a pessoa que quer ingressar numa instituição de ensino superior, como é que ela, olhando assim, olhar de leigo, como é que ela entende que aquela é uma instituição séria? Você pode dar umas... O que você julga para o senso comum, para a população em geral, fala o seguinte, vai por aí que é grande chance de ser uma instituição de ensino superior séria. Eu acho que ele precisa ver o resultado do aluno que sai. Né? Conhecer quem se é formado lá. Conhecer. O aluno que é formado consegue emprego, porque hoje as pessoas de RH têm dezenas, centenas, às vezes até milhares de currículos em cima da mesa. Muitos que eu sei, selecionam pela instituição. Essa instituição não quero, essa não Já quero. É o primeiro filtro. Já é o primeiro filtro. Tá. Né? Aí tem os cursos de nicho. Tem faculdades que aquele curso é aquele curso. É referência. É referência. Tá. Que é importante que ele veja também, que é o caso de economia na GV. Perfeito. Por exemplo, né? Perfeito. Que é um curso de nicho. E aí vem resultado de ENAD, as instituições são obrigadas a colocar no site a nota do ENAD. Tá. Então, verifiquem isso, que eu acho que é uma grande forma de escolher uma boa instituição de ensino superior. Aí eu escolhi, às vezes mais acertado, às vezes menos acertado, às vezes eu consegui uma que é de ponta, outra mais ou menos, tudo bem. Me formei. É preciso se atualizar sempre? Sempre. Nunca pode parar. Eu tenho uma frase que é assim, o sucesso acontece à noite. Por que à noite? Por quê? Porque à noite você vai fazer um curso extra. O sucesso acontece... Um EAD. Um EAD, uma pós-graduação, um curso de especialização. Legal. O sucesso acontece à noite. Você tem que estudar, foi o que eu fiz minha vida inteira. Estuda, trabalha, estuda. É assim que a gente consegue subir um pouco mais a carreira. Olha, muito obrigado pela verdadeira aula sobre ensino superior aqui. Foi um prazer, Fábio. Mas está convocada, a gente precisa trazê-la novamente aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Uma alegria, noite. Viu? Muito obrigada. Esta foi mais uma edição do programa Economia Dia a Dia, traçando um panorama completíssimo sobre o ensino, a educação no Brasil, principalmente o ensino superior. Você pode ver novamente esse programa ou outros da nossa série através do site. Lá, você que é profissional da economia pode consultar quais cursos o seu sindicato oferece para você servir mais e melhor a nossa sociedade. E claro, vai também acompanhar a defesa pela categoria.
Eu quero, antes de me despedir, agradecer ao próprio sindicato que realiza esse programa, o mais longevo da TV Aberta São Paulo, e também ao apoio cultural importantíssimo do Bradesco S.A. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.